Olá, meus meninos! Meu nome é Silvia Tominaga, sou professora de língua portuguesa do curso Exatas e estou aqui com a missão de passar algumas dicas dos candidatos que farão a primeira fase do PAS no próximo domingo. Eu sei que é a primeira experiência de vocês com o SESP, mas fiquem tranquilos que tudo vai dar certo. Hoje nós vamos falar sobre o verbo haver. Qual é o problema do verbo haver? Quando o verbo haver é impessoal, ele não possui sujeito e isso implica em aspectos como concordância. Então vamos à mesa olhar isso com mais clareza? Quando o verbo haver for sinônimo de existir, nós vamos esperar o seguinte comportamento. Eu coloquei aqui algumas situações que o candidato tem que observar. A primeira é, naquela época, aí eu coloquei duas possibilidades. Não havia ou não haviam medicamentos para a doença. Eu sei que o candidato vai se sentir muito tentado a concordar medicamentos com haviam com medicamentos. Mas vocês vão resistir bravamente a essa tentação e vão manter o verbo no singular. Sim, quando o verbo haver tiver sentido de existir, ele não pode ser flexionado no plural. Então, nada de ceder à tentação e querer concordar com medicamentos, que nem é o seu sujeito, hein? Terceira pessoa do singular. 1, 2, 10 medicamentos, mantenha o verbo no singular, tudo bem? Na próxima situação, eu quero que vocês observem algo parecido, mas não igual, parecido apenas. Naquela época, não existia ou não existiam medicamentos para a doença. Quando a gente acha que o verbo é sinônimo, a gente acha que ele precisa ter o mesmo comportamento gramatical e não é verdade. O verbo haver não tem sujeito, o existir tem, e o verbo concorda com o sujeito. O sujeito do verbo existir é medicamentos, que está no plural. Assim, o verbo também deve ser flexionado no plural. A forma correta, a forma adequada é dizer, naquela época, não existiam medicamentos para a doença. Não existia um medicamento para a doença. Preste atenção que na segunda situação o verbo concorda. Haver sempre no singular quando impessoal. O existir concorda normalmente. Agora eu coloquei aqui uma terceira situação para o candidato da primeira etapa. A frase é, aqui não tinha muita água. Reparem que este verbo ter aqui é sinônimo de haver, é sinônimo de existir. E é muito eficaz linguisticamente, todo mundo entende o que está sendo dito. Porém, esse uso é da linguagem coloquial. Isso pode aparecer numa música, pode aparecer numa tirinha, num contexto de informalidade, mas não pode aparecer na redação do meu candidato, hein? Então fiquem espertos. Usar o verbo ter como se ele fosse haver ou existir é traço da linguagem coloquial, informal. Eu fico aqui com mais essa dica para o candidato da primeira etapa, desejando toda a sorte, todo o sucesso do mundo. E nós nos veremos lá no Exatas, na segunda etapa. Um grande beijo e até mais!